E aí pessoal, tudo bem com vocês? Dou as boas-vindas aqui no Renologia. Eu sou o professor Tiago Renó e o vídeo de hoje vai tratar de alguns envoltórios celulares, aquela camadinha mais externa da célula. E para variar, antes da gente entrar diretamente no nosso assunto, o nosso ritual padrão. Se você é novo ou é nova por aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda, aproveita e inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, dê o seu like para ajudar o canal a crescer, pega papel e caneta porque é hora do estudo. Eu me lembro de quando eu era jovem e morava em Ribeirão Preto e perto da minha casa tinha uma fábrica de papel e celulose. Nessa fábrica, obviamente, existia o galpão onde a magia acontecia, mas ela era toda cercada por um muro muito alto, porque afinal de contas ela tinha um terreno muito maior que simplesmente as dependências da fábrica. Por que eu estou falando isso? Bem, eu comparei no começo do nosso estudo de citologia a célula com uma fábrica, com uma indústria, que é algo que muitos autores fazem. E eu disse naquele momento que a membrana plasmática delimitava o espaço da fábrica, o meio interno e o meio externo, e também atuava nos setores de distribuição e logística. Quando eu falo agora de um terreno e de um muro que cerca esse terreno, eu estou falando de algo que é além da fábrica, mas que também cerca toda a sua estrutura. E é justamente o que nós vamos abordar hoje. Nós vamos abordar os envoltórios extracelulares, aquilo que está, de certa forma, no meio externo, mas faz parte da estrutura celular. Nós temos, basicamente, dois envoltórios muito importantes, a parede celular e a cápsula. Mas nós também temos muitos autores, quando abordam esse tema, trazendo em pauta o glicocálice, que nós já falamos dele, inclusive, e falamos que ele está ancorado ou nas proteínas transmembranas ou na camada fosfolipídica. O glicocálice ele é importante, ele fica voltado para o lado externo da célula. Nós já abordamos que ele faz parte da nossa identidade molecular, mas hoje nós estamos aqui mais para abordar essas estruturas completas, já que conversamos sobre o glicocálice num vídeo anterior, beleza? E é importante que quando a gente fala de parede celular, essa estrutura que está presente em vários organismos, como bactérias, algas, fungos e as células vegetais, né, as plantas, ela tem aí funções específicas para algumas dessas células, para alguns desses seres, e por esse motivo a gente vai falar um pouquinho de cada especificidade aqui. Mas só um pouquinho, porque isso será muito melhor estudado posteriormente, quando a gente começar a trabalhar a classificação dos seres vivos. Bem, a composição da parede celular é o primeiro ponto que vai diferir essas paredes para cada um dos seres vivos. Ela é diferente para cada um deles. No caso das bactérias, os pertencentes do reino Monera, essas células procariontes, ela é formada basicamente de um polissacarídeo que tem lá algumas moléculas peptídicas e a gente está falando do peptidoglicano. Esse açúcar, né, esse polissacarídeo junto com os peptídeos, vai praticamente formar a base da parede celular bacteriana e ela é fundamental para dar forma à célula. Então, quando a gente fala de bactérias redondinhas, alongadas, espiraladas, isso vai ganhar nome quando a gente tiver o estudo do reino Monera, eu só não quero confundi-los agora. Quando a gente falar disso, a gente pode ter absoluta certeza que quem está dando a forma para aquela célula é a parede celular de peptidoglicano. Além disso, nós temos a parede celular trabalhando numa divisão de dois grupos para células bacterianas. O grupo das bactérias gram-positivas e o grupo das bactérias gram-negativas. A gente tem esse nome porque a gente observa essas diferenças numa coloração específica chamada coloração de Gram. Como que a gente vai diferir, pensando agora numa estrutura molecular, essas duas bactérias? A figura mostra bastante claro para vocês. A bactéria gram-positiva tem a sua estrutura
basicamente completa pelo peptidoglicano. Ela é 90% ou até mais composta por peptidoglicano. Já a bactéria gram-negativa, ela tem uma base de peptidoglicano e acima dessa base, ela tem uma estrutura muito parecida com a membrana plasmática. Então, ela é um tipo de estrutura conjugada. E a gente tem aí lipoproteínas de ancoragem, a gente tem o LPS, que é um antígeno que pode fazer inclusive mal para o nosso corpo, e temos aí porinas, poros transmembrana que atuam comunicando o meio externo com a parede de peptidoglicano, com a camada de peptidoglicano e, consequentemente, com a membrana plasmática. Essa estrutura mais complexa das bactérias, ela é então fundamental para separar as bactérias, mas não são só esses seres vivos que possuem a parede celular. Nós temos também uma parede celular atuando para a proteção dos fungos. E no caso dos fungos, a composição dessa parede é basicamente a mesma composição do exoesqueleto dos artrópodes. Eu estou falando da quitina, aquela casquinha dura de barata que faz o creque quando você pisa nesse inseto tão queridinho. E a quitina, obviamente, ela também tem um valor nutricional para a gente, porque ela pode ser utilizada como fibra solúvel na nossa alimentação, vende inclusive nas farmácias como suplemento alimentar, e nós já conversamos a respeito dela também, porque ela é um polissacarídeo e foi abordado quando nós tratamos desse tema. Plantas e algas já possuem a parede celular de celulose, que é aquela parede celular mais famosa que nós temos. Mas é possível aqui abrir um parênteses para a gente falar de alguns protozoários, porque alguns protozoários possuem um envoltório celular feito basicamente de sílica, mas esse envoltório para alguns é considerado exoesqueleto, para alguns é considerado parede celular. Eu não vou trazer aqui como um modelo de parede celular, já que não existe esse consenso. Eu não quero diferir daquilo que vocês vão trabalhar nas escolas ou nos cursinhos de vocês, mas quando a gente tratar de protozoários, eu vou abordar mais uma vez esse envoltório de alguns componentes do reino protista, porque ele aí tem algumas importâncias, ele tem aí algumas observações, além de ser bonito pra caramba de ver, porque ele parece muitas vezes uma conchinha, tá bom? Mas falando das plantas e das algas, falando da parede celular de celulose, nós vamos focar agora na célula vegetal, e lá na célula vegetal a gente vai encontrar a parede celular com duas funções importantes. Primeiro, proteger a planta da pressão osmótica. A gente já falou da pressão osmótica, já falamos da osmose e falamos que em meios hipertônicos e hipotônicos nós temos essa célula diminuindo o seu volume, perdendo água, ou ganhando água e aumentando o seu volume. A parede celular, ela vai evitar que em um meio hipotônico essa célula literalmente se rompa por uma entrada excessiva de água. Então, ela não permite que a pressão osmótica seja fatal para a célula, e isso é fundamental. Além disso, a parede celular, pensando que ela vai construir junto com as células vegetais os tecidos vegetais, ela é responsável por dar sustentação na estrutura das plantas, o que é muito importante para que a gente consiga ter árvores, por exemplo, em tamanhos absurdos, 5, 10 metros. Tudo isso acontece porque, além da celulose, que é o componente mais famoso da parede celular vegetal, eu tenho, dando liga e mantendo a integridade da estrutura, a pectina e a hemicelulose. E em alguns tecidos, mais propriamente ditos, tecidos que atuam na sustentação das plantas, eu posso encontrar a lignina e a suberina, que são também substâncias que vão trazer rigidez para essa parede, proporcionando então que os vegetais atinjam alturas muito consideráveis. É justamente na parede celular que nós vamos encontrar, numa região chamada lamela média, a união entre as células. Quando a gente observa um corte microscópico, né, de uma planta,
com uma objetiva que não tenha um aumento muito grande, parece até que as paredes celulares fazem parte de uma estrutura única. Não, elas têm lá uma divisão entre as células, mas é muito importante pensar que essa adesão entre uma estrutura celular e outra vem justamente da parede celular. E nós temos também nela algumas comunicações, são poros que fazem comunicação entre o citoplasma de uma célula com o citoplasma da célula vizinha. E nós damos um nome para esses poros de plasmodesmos, tá? Então, são buraquinhos na parede celular que fazem comunicação do citoplasma das células. Bem, além da parede celular, né, alguns seres vivos, e aí eu estou falando muito das bactérias, voltando a abordar as bactérias, possuem um envoltório extra, um envoltório que fica mais superficial, mais externamente à parede celular. E nesse caso eu estou falando da cápsula. A cápsula bacteriana, ela é importantíssima como uma estrutura que atua na virulência das células. Aí você para, virulência não seria de vírus? Bem, virulência, gente, nada mais, nada menos que é o potencial de causar doença de um agente infeccioso. O vírus tem virulência, claro, mas a bactéria também tem, porque nós temos doenças bacterianas. E essa cápsula que envolve a parede celular, tá? Que é muitas vezes composta por polissacarídeos, mas ela não tem uma composição fixa, ela tem uma ação muito importante nas nossas células de imunidade, nas nossas células de defesa, porque ela impede ou destrói células que fazem fagocitose, como é o caso dos neutrófilos. Então, ela acaba permitindo que a bactéria tenha uma estratégia contra os organismos que ela invade para poder melhorar a sua capacidade de causar doença. Para a bactéria, isso é ótimo. Para nós, infelizmente, a cápsula não é uma boa coisa, ela não é algo que a gente tenha que comemorar que exista. Mas, sabe como é que é? A biologia sempre mantém o equilíbrio das coisas. E esse foi o vídeo de hoje, curtinho, falando aí dos envoltórios extracelulares, dos envoltórios mais externos à membrana plasmática. Antes de eu dar um tchau para vocês, de eu me despedir, aquela dica de sempre, as nossas redes sociais, o @Renologia no Twitter, no Instagram e no TikTok. Também o nosso podcast Articulando Renologia, que sai toda segunda aqui no YouTube e também sai nas plataformas principais, o Google Podcasts e o Spotify. Não deixa de acompanhar a gente por lá também, tá bom? Fica aqui então meu grande beijo a todos e a todas e até a próxima!